Então vamos lá, a gente está aqui ao vivo nessa aula para conversar um pouco, né, contribuir um pouco sobre o tema de sonhos, né? O que são sonhos? Para que os seres humanos eles sonham? Qual é a finalidade de um sonho? E se o sonho diz alguma coisa sobre nós? Tá? É um tema interessante porque, assim, quem me segue lá no Instagram viu que tem uma bolinha lá de destaques, né, que fala sobre os sonhos e que eu fiz algumas, vamos chamar assim, revelações, né, de alguns seguidores que relataram sonhar com coisas aparentemente inofensivas. Exemplo, a pessoa sonhou com uma cobra, né, embaixo do travesseiro. Sonhei com um copo que estava em cima da cama, né? Ou que houve casos assim que vocês já viram lá que ficou clássico, né? Do marido que sonhou com um sapo embaixo de um livro, né? E a esposa estava nesse ambiente. Foram sempre análises que eu fiz lá, né, e que foram certeiras, né, diziam alguma coisa sobre o que a pessoa estava sentindo, tá? Aqui, ó, já vem uma pergunta interessante do Ale, vamos lá, deixa eu ler aqui, ó. Como relacionar isso com fatos da realidade? Perfeita pergunta, perfeita pergunta. É isso que a gente vai ver agora nessa aula, tá? O sapo e a traição, né? Por que o sapo tá ligado à traição? Aí que tá, não tá ligado à traição. Foi uma dedução que eu fiz, né? Do sonho, porque o sapo remete uma coisa simbolicamente, né? Pro nosso inconsciente. Você tá entendendo? Não é quer dizer que sempre parece o sapo, a pessoa vai trair, não. Ou traiu. Beleza? Então que fique claro que esses elementos dentro do sonho são muito subjetivos. Tá? Então, primeiro, acho que é interessante a gente começar essa aula tentando entender o porquê que um ser humano sonha, né? Agora, eu pergunto para vocês que estão aqui ao vivo, né? Por que você acha que o ser humano sonha? Vocês têm alguma sugestão, assim, alguma dedução a se fazer? Por que um ser humano sonharia? Por que Deus colocou isso na cabeça do ser humano para sonhar? O que ele ganha com isso, né? Vocês têm alguma ideia do porquê que isso ocorre? Olha, como sempre, muito sincero, falou aqui, não sei. Tá certeza que é para avisar a gente de alguma coisa. Para avisar de alguma coisa. Tá, ok, ótimo, né? Faz sentido, né? Que, assim, grandes eventos acontecem também no sonho. A gente tem lá na Sagrada Escrituras que José foi avisado, né? São José foi avisado, né? Que a Maria não cometeu nenhuma questão de adultério, que vinha realmente cis no útero dela. Então, assim, parece que não houve nenhuma dúvida, né? São José, quando ele sonha com aquilo, né? Uma coisa muito convicta. Então, assim, seres angelicais, misticismo, tá muito ligado nos sonhos, né? A gente vê isso na história da humanidade. Tem um exemplo só da Sagrada Escritura, né? Mas você vê que tem dentro dos mitos, na mitologia grega também é usada muito a questão do sonho, né? Por que será? Aí vem a minha pergunta para vocês. Quero saber de vocês por ver um nível de conhecimento que vocês têm sobre esse assunto. O que será? Vocês têm alguma ideia? Ou podem ser francos se vocês falarem igual a aí, ó, não tem ideia nenhuma. Quero saber o nível de conhecimento de vocês. O Cauã também falou que também não tem ideia, não tem sugestões. Ok. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver mais gente escrevendo. Esses temas ficam fora do meu conhecimento. Tá, então tá beleza. Vamos lá, vamos introduzir mais sobre esse tema, né? Já que vocês não têm muita noção. Tá, beleza. Tá show. Então, olha, vamos lá. Acho que é interessante a gente começar a entender o seguinte, né? O ser humano, vocês acham que em alguma parte da vida ele começa a simplesmente não mais pensar? Isso ocorre em algum momento na vida das pessoas? Cleison falou que pode ser uma revelação ou um descarte do acúmulo de informações. Ok, interessante. Muito bom, Cleison. Muito bom. Vou chegar lá que você quase acertou o alvo mesmo, né? É isso aí. Primeiro, responda essa minha pergunta, né? Vocês acham que em algum momento o ser humano para de pensar? Isso ocorre no sonho? A pessoa para de pensar? Como é que é? Me expliquem isso aí, só para
Quero ver o que vocês está passando na cabeça de vocês. Eu acho que não. Inclusive, quando eu era criança, eu falava bem assim, mas não tem como a gente. Eu pensava que quando eu era criança, eu achava que a gente parava de respirar e o coração parava, sabe? Quando a gente dormia. Eu achava que tudo paralisava. E aí eu lembro que eu tinha essa questão. E eu falava que quando a gente dormia, a gente desligava. Tipo, tinha um botãozinho que a gente desligava. Mas não, né? Quando a gente tá dormindo, nosso inconsciente fica frenético. Uhum. Tem mais gente que escreveu aqui no chat, ó. Acho que o ser humano não para de pensar quando está sonhando. Ok. Aí a Nathalie falou, não paramos de pensar. Ótimo, show de bola. E por que isso acontece? Que vocês não param, a gente não para de pensar? Estamos fazendo uma afirmação aqui, né? Você não para de pensar. Tá, por quê? Não sei. Ok. Ok, eu gosto muito da sinceridade do alheio, é isso aí. Quando estamos sonhando com algo perigoso, sentimos medo e afins. Sim, isso ocorre, calma. Sim. Vamos lá, então, acho que já é interessante eu adentrar já no problema. Vamos lá. Tudo indica mesmo que o ser humano tem essa questão de não parar de pensar mesmo, né? A gente está meio que, vamos dizer assim, entre aspas, condenado a estar sempre agindo, né? Pensando, fazendo alguma coisa, até mesmo quando sonha. Sonhar não é uma forma de você parar, né, de fazer algo, né? Até mesmo quando a gente descansa, a gente faz alguma coisa, né? Os sonhos, eles também, portanto, por fazerem alguma coisa, eles têm alguns tipos de, vamos chamar assim, de códigos para melhor entendimento, tá? E assim, vamos lá, antes de eu começar a entrar, né, em mais detalhes, em livros, em quem falou sobre isso, acho que vocês já estão loucos para saber, né, o que o Freud, né, tem aquele livro do Freud e tudo mais. Calma lá, vamos lá, antes de entrar em tudo, psicanálise e tudo mais, né, pensemos o seguinte, né, se a gente faz um itinerário no dia a dia e a gente acaba não percebendo certas nuances nesse dia a dia, é claro que essa nuance vai ficar em algum lugar, certo? A isso a gente chama de inconsciente, só para melhor entendimento. Claro que o inconsciente é uma tese, né? Como toda tese, ela é digna de contestações, certo? Então, assim, só para facilitar, né? Leibniz dizia outra coisa, né? Que existe uma percepção do ser humano que está imperceptível, mas que fica próximo da percepção, né? Então, antes de Freud, para quem não sabia, já tinha Leibniz, né? Falando um pouco sobre o que a gente tem de hoje de inconsciente, né? Então, assim, não tem nada de original no que o Freud, né, foi tentar falar sobre o inconsciente. Mas vocês notaram que falar de sonhos e inconsciente lado a lado, isso porque é óbvio, nessa altura do campeonato, com os estudos que a gente tem hoje aí, que o sonho é uma manifestação límpida do nosso inconsciente. Ou seja, não existe essa desconexão de sonhar coisas sem sentido, entre aspas. Pelo contrário, tudo tem algum sentido. Tudo. Você fala assim, Cláudio, mas você não entende o que eu estou sonhando. Eu estou sonhando com dinossauros que estão casando com a minha vizinha e eles foram para a galáxia lá em Marte. Tem tudo isso, tem um porquê, entendeu? Você está sonhando isso, tá? Eu vou te responder esse óbvio, tudo isso tem um porquê. Por que é em Marte? Por que é o dinossauro? Por que é a sua vizinha? Cada uma dessas coisas, esses símbolos, né? Dinossauro, vizinha, etc., tem uma representação para o nosso inconsciente. E geralmente esses símbolos têm um senso comum, tá? O que é o senso comum? É o que eu entendo, por exemplo, de copo. O copo significa? Para armazenar alguma coisa, certo? Isso é um senso comum que todos nós temos quando vemos um copo, né? Como associar, né? Como associar ali? Então, vamos chegar lá. Quieto faixa aí, bicho. Calma aí.
Você quer estar querendo saber como associar símbolos com a manifestação do inconsciente no sonho. Calma, você vai ensinar lá pro final, porque isso aí é para quem já quer ser mago, né? Para quem já quer decifrar. Ó, como interpretar esses símbolos e os elementos do sonho. Exatamente isso que eu vou falar, mas vou deixar mais ou menos pro final, tá? Porque se a pessoa não entender o que se, como é que é a engenharia do sonho, ela não vai entender como interpretar de maneira correta. Ela vai interpretar que nem essas pessoas aí hoje em dia, né? Que mais fala de sonho como se fosse um esoterismo, né? Uma coisa meio mística, esotérica, né? Amanhã você será feliz porque sonhou com isso, aí, né? São coisas meio New Age, Nova Era, meio um bate, entendeu? É porque não parece lógico mesmo, né? Não parece lógico. Mas, no entanto, você conseguiu ver aqueles stories meus, olha, eu fiz interpretações acertadas, acertadíssimas. Do que eu falava, batia com o que a pessoa estava sentindo. E até, às vezes, de coisas que ela estava escondendo. Ou que de coisas que ela nem mesmo sabia dela mesma, que ela concluiu. Era isso mesmo. Eu tava com ódio daquela pessoa, por isso que eu sonhei daquela forma. Esse tipo de coisa acontece. Então, ou seja, das duas, uma. Ou o sonho é pura pataquada, não tem sentido nenhum, a gente sonha só porque sonha. Aí você tem que. Você que está assistindo essa aula no YouTube e tudo mais, você tem que tentar fazer essa conclusão. E aí, sonho é de fato uma coisa imprevisível, inócua, não tem sentido nenhum, ou de fato tem algum sentido? Isso tem algum sentido e como é que eu posso interpretar esses símbolos, esses elementos no sonho? Entendeu? Então você vai ter que fazer uma escolha no final dessa aula aí, beleza? Então vamos lá. Freud tem um livro chamado Interpretação dos Sonhos. Recomendável que vocês leiam, tá? Porque basicamente ele que se interessou e otimizou nessa parte concreta de interpretação mesmo simbólica dentro dos sonhos, beleza? Com isso, ele apresentava ali casos de pacientes que sonhavam com coisas que até então pareciam inofensivas, né? Vou dar um exemplo do Jung, né, que é um adversário, acabou se tornando um adversário, era um aliado e se tornou um adversário do Freud, né? O Jung que acabou criando, no final da vida, sua própria escola, né, na psicologia, saindo da psicanálise clássica lá do Freud, né? E ao atender um paciente, Jung se deparou com a seguinte situação que eu gostaria de trazer para vocês, né? Me digam o que vocês acham. Vou querer saber da resposta de vocês aí. Vamos lá. O paciente estava de frente do Jung. Esse paciente era um alpinista. Ele gostava de se pendurar em locais altos, esportes radicais, essas coisas. Em dado momento, esse alpinista, que era paciente do Jung, ele falou o seguinte: olha, eu sonhei recentemente que estava caindo de um penhasco. O que o Jung falou? Bom entendedor de sonhos, pare imediatamente de fazer seu esporte. Não pause um pouco, não faça mais esse alpinismo. Chega. O que ele fez? Não ouviu o Jung e continuou praticando o seu esporte favorito lá, que era o alpinismo. Resultado, realmente ele caiu de um lugar muito alto e morreu. Pergunta que fica aqui para vocês. E aí? Jung prevê o futuro? É uma premonição? Foi um sonho de premonição? Respondam para mim isso aí. O que aconteceu? Pode falar, Lê. Você abriu o microfone aí? Ixi, abri sem querer aqui. Tá tranquilo. E aí? Vocês estão sem saber o que falar, né? E aí, foi premonição? Não foi? Ó, Vale botou, não sei. Ok. Previu o futuro? O Cauã falou, fiquei sem palavras. Ok. Nenhuma sugestão do que poderia ter acontecido. Vocês podem ser bem francos. O que vocês acham que aconteceu? Foi... Agora, deixa eu ver se eu entendi. O cara, ele disse pra ele parar, né, de praticar o esporte e ele acabou morrendo, né? Isso, porque ele sonhou anteriormente que estava caindo de um penhasco. Aí o Jung falou, para imediatamente de praticar esse seu esporte de alpinismo. Cara, será que, assim, ele acabou fazendo o que ele imaginou? Interessante. Me fala mais sobre isso. Tipo assim, porque
Sim, quando você coloca alguma coisa na cabeça, principalmente eu tendo a fazer e não voltar atrás. Se eu penso em fazer alguma coisa de negócio ou alguma coisa, eu vou fazer. Sou até cabeça dura com relação a isso. Será que esse cara aí que sonha esse tipo de coisa aí não vai acontecer a mesma coisa? Ele pensou em fazer alguma coisa, mesmo que ele não queria fazer esse tipo de coisa e acabou fazendo. Que tem essa, né? Tem cabo que é meio. Não sei se pode dizer que acaba perturbado, mas às vezes acontece, né? Uhum. Uhum. Eu vou te dar um outro exemplo que aconteceu com um paciente meu. Ele me trouxe a questão, Cláudio, sonhos, eles acabam prevendo o futuro, porque olha só o que aconteceu comigo. Eu sonhei, antes de bater meu carro, que eu estava batendo meu carro. Acontece que ele sonhou, aí no mesmo dia, que ele acabou de acordar desse sonho, ele lembrava desse sonho. Na verdade, perdão, ele não lembrava desse sonho. Ele só lembrou depois que bateu, e aí ele achou pertinente me trazer. Né? Então ele nem lembrava, ele acordou, achou um sonho aleatório, nem dava bola para isso. E aí simplesmente bateu o carro, né? E aí depois ele, pensando sobre isso, eu falei, cara, acho que eu sonhei com isso. E aí? Ele ficou obsessivamente pensando nisso, como o Ale falou. Porque a semelhança que há nesses dois casos que eu trouxe é que esse alpinista, que foi atendido pelo Carl Jung, ele sequer sabia que os sonhos, eles manifestam alguma coisa de interessante pra gente. Ele não tinha esse conhecimento de estudo. Ele não tem esse conhecimento que a gente está tendo aqui agora de que ele é só mais um leigo que não entende que o sonho é uma manifestação do nosso inconsciente. Se perguntar para esse alpinista o que é inconsciente, ele não sabe explicar, entendeu? Posso dizer que existe causa e consequência? Como assim, Ale? Causa e consequência de quê? Eu tô falando que, tipo assim, em regra, se eu pensar em alguma coisa, eu vou fazer aquilo. Tô te dando um exemplo. Se eu sonhar, sei lá, com alguma coisa aleatória, né? Aí eu pego num dia, eu vou lá e acabo fazendo aquilo. Pode dizer que existe causa e consequência? Tipo, se eu sonho aquilo, eu vou fazer aquilo. Não necessariamente aquilo, mas alguma tendência para aquilo acontecer. Como, exemplo, a batida de carro aí, do cabo aí que tu falou. Uhum. É uma dedução interessante, né? Mas sabe o que de fato Não, mas acontece? Mas aqui eu não tô dizendo que tô dando uma tese, não, tô te fazendo uma pergunta. Eu posso dizer que isso acontece, porque eu não entendo muita coisa sobre isso, não, sobre psicologia, sobre sonhos. Eu sou de outra área, tá entendendo? Mas eu Uhum. queria entender se existe isso. Uhum. Sim, perfeito. Tá ótimo. A resposta é sim e não, né? Porque assim, em certa medida existe isso mesmo que você falou. Só que a resposta, vamos dizer assim, resposta correta para que onde eu estou querendo chegar é o seguinte: é que existem certo tipo de impercepções na nossa rotina que ficam fora do nosso consciente. Então, vamos lá, vamos entender o que aconteceu com esse alpinista primeiro. Podemos dizer, né, que o Jung preveu o futuro? Não. Por quê? Simplesmente ele não é nenhum oráculo, nem nada, né? Ele mesmo nunca se denominou dessa forma. Ele apenas fez uma dedução básica do sentido de, olha, se o inconsciente dele, se o sonho é igual ao inconsciente, manifestando nosso sonho, então significa o seguinte, a fórmula significa que parece que há algum indício, e aí bate com o que o Ale está falando, que o nosso inconsciente está comunicando para o nosso consciente. Daí onde vem essas questões, né, dele tentar verbalizar o sonho dele, de que o músculo dele não está muito apropriado para tal repetição do esporte e que ele vai fraquejar na hora H em que ele praticar. Então a gente pode deduzir com certa facilidade o seguinte: olha, o sonho, né, nesse momento do alpinismo, ele já foi um sintoma do inconsciente para avisar o seguinte: olha, teu músculo vai fraquejar, já está muito desgastado o teu músculo e você não está percebendo. Estou fazendo isso para você preservar a sua espécie e você não morrer. Entendeu? Mesma coisa no caso do carro que eu trouxe aqui. No caso do carro, é basicamente o seguinte, né? Ó, eu dormi hoje aqui à noite, né? Dormi, acordei. Aí tô lá, né? Nem lembrava do sonho. Daqui a pouco eu bato o carro. E depois eu lembro que eu sonhei que tava batendo o carro. O que aconteceu? Por que eu sonhei que tava batendo o carro?
É basicamente o seguinte, eu não notei que, né, o caso, né, desse meu paciente, que o meu inconsciente alertou uma coisa que eu não estava notando conscientemente. Era o quê? O pneu já estava desgastado, furado, entendeu? Ele não notou isso conscientemente. O inconsciente dele, sabe aquela coisa? Vamos lá, né? Sabe aquelas mensagens subliminares que a gente olha assim numa propaganda, a gente nem repara. Aí quando a gente olha de novo, 2, 3 vezes, tava ali o negócio. Se ninguém tivesse alertando a gente, o negócio tava ali o tempo todo. Então, de inconsciente a gente tem o quê? De situações rotineiras no dia a dia que ficam cada vez mais automatizadas. E por isso mesmo que o inconsciente guarda essas coisas. Situações imperceptíveis ficam guardadas nesse local, nesse calabouço chamado inconsciente. Como identificar se é um aviso, né? Bom, como identificar se é um aviso, né? Só analisando o contexto todo do sonho, né? Já a gente vai tentar compreender, que eu sei que todo mundo quer isso, né? Saber como interpretar, como pegar esses símbolos. Aí eu vou dar até sugestão de livros para vocês usarem como manuais, tá bom? Então fiquem até o final da aula aí. A Nathalie falou, eu já sonhei que estava sendo traída, realmente estava. Estava na vida real, que você está querendo dizer, né, Nathalie? Porém, eu já sabia que havia algo de errado, então não levei para o lado da nova era, como já pensei na época, e como se eu houvesse criado aquela realidade. Pois ela já estava acontecendo, a situação, né? Parecia que eu estava bem consciente, na verdade. Sim. Mas nesse caso aí, Nathan, que você me falou, você já sabia que está sendo traído, né? Então, assim, não há nada de novo nesse seu sonho, né? Se você já sabe que estava sendo traído, era só uma situação cotidiana, vamos chamar assim, né? É a mesma coisa que eu sonhar, né? Vamos lá, eu sonhei que eu tô na minha casa. Bom, a casa existe, né? Não há nada de anormal nisso, né? São situações que eu já vi conscientemente acontecendo. Agora, as situações de símbolos inconscientes é quando aparece alguma coisa totalmente aleatória no ambiente. Exemplo, um sapo. Ué, eu não tenho costume de ver sapo. Ou um dinossauro, ou sei lá, um objeto que eu não uso há muito tempo, um objeto num lugar muito aleatório, né? Um copo em cima de uma cama, um copo de vidro. O que isso significa, né? Por que eu estou sonhando com isso, né? Você entende? Isso aqui que você me trouxe, ô Nathalie, isso que você me trouxe assim, não há nada de incomum, tá? Me parece muito odiano, normal, né? Muito cotidiano, trivial, tá? Porque você já sabia que estava sendo traído, beleza? Então vamos lá. Voltando ao ponto principal, né? Voltando ao ponto principal. Se os nossos sonhos manifestam situações que até então nós estávamos despercebendo no nosso dia a dia, seria interessante a gente, de alguma forma, compreender essas impercepções e começar a encaixá-las de forma como se fosse um quebra-cabeça, beleza? Como é que a gente pode fazer isso na prática, né? Vamos lá. Vou dar sugestões para vocês de casos de sonhos, né? Vamos lá. Vou pegar um aqui, que até inclusive vocês podem ver lá no meu Instagram. Eu queria que vocês, junto comigo, pudessem chegar numa conclusão, beleza? Para vocês aprenderem a fazer isso de fato na vida de vocês, né? Então vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Me mandaram assim, ó. Eu tô pegando diretamente lá do meu Instagram com o destaque de sonho, né? Mandaram assim pra mim. Desde criança eu sonho com um galo que come os ovos da galinha e depois vomita os pintinhos, né? Olha só, esse é o sonho da pessoa. A gente tem vários símbolos aqui. Primeiro, né, o galo. Segundo, o espaço temporal da pessoa que sonha isso, né? A questão de desde criança. Então é um sonho repetitivo. Ou seja, está tendo alguma obsessão em relação a esses símbolos aqui, que é o galo, os ovos, né? E o ato de vomitar os pintinhos.
né? Vamos entender assim, de maneira sem manual aqui, né? Sem. Que tem, não sei se vocês têm ciência, mas existe um dicionário de símbolos, existe dicionário de sonhos, existem manuais para vocês fazerem consultas mesmo do que significa para o nosso inconsciente um galo, um ovo. Mas vamos pensar no seguinte: o que o galo comunica para a gente? Para a gente fazer uma dedução básica. O que o galo significa para a gente, ser humano? O que lembra um galo? Acho que é até melhor perguntar assim: o que lembra um galo? O canto, beleza. Mais o quê? Dinheiro, R$ 50. É o que? Eu não entendi. Né? Dinheiro. Né? Assim, de modo geral, no bingo, no jogo do bicho, tem ali o símbolo do galo, e aí tem também a representação na gíria assim, dos marginais, que o galo, ele representa o valor de R$ 50. Então, eu acho que, sei lá, se é um galo cuidando dos ovos, pô, tá dando lucro, vai dar lucro, pô, tá tudo certo. Agora, se é um galo, pô, quebrando os ovos, alguma coisa está errado aí, tá? Questão financeira, nesse sentido, assim, né? Perfeito. Perfeito. É bom essa sua observação, Cleiton, porque é o seguinte, isso evidencia que quanto mais você conhecer a pessoa, a linguagem dela, se ela joga o jogo do bicho, igual você falou aí, tudo mais, o que ela tem de contato, né, no dia a dia dela, mais fácil fica a interpretação mesmo do sonho dela, né? Então, assim, quando eu fiz essa interpretação, lá, que tá lá no destaque, lá no meu Instagram, eu não conhecia a pessoa, não conheço pessoas dos 10 mil que me seguem, né? Então, eu fiz uma dedução ampla, né? E geralmente, assim, como você não tá lidando com o paciente, sabe toda a história dele, onde é que ele tá enfiado, o que ele costuma fazer, vai ter que fazer de uma forma bem ampla mesmo, né? Vamos lá, assim, vocês concordam com um negócio meio óbvio? Galinha lembra uma coisa meio assim, galinha, pintinhos, uma coisa meio materna, né? Vai pegando aí, vai pescando, uma coisa meio galinha, cuida de pintinhos, né? E assim, deixa eu ler de novo aqui, ela falou que desde criança sonho com um galo que come os ovos da galinha. Então você imagina, ela comendo o próprio ovo dela, né? E depois vomita os pintinhos, né? Essa pessoa evidentemente está passando por algum problema materno, entendeu? Alguma crise de mãe com filha, né? Eu não sei se essa pessoa que mandou, não me lembro se era homem ou mulher, né? Mas nesse caso aqui, nem importa, né? Porque, assim, existe essa quase invasão, né? A pessoa come sem você pedir, né? Os filhotes e vomita, né? Pronto, os pintinhos, né? Come o ovo lá e vomita, né? E detalhe que falou que isso é sonhar desde criança, né? Então, você acha que essa pessoa tem uma mãe invasiva, talvez até uma mãe narcisa ou não? Foi essa dedução que eu fiz na hora, né? Eu falei assim pra ela, ou é isso, essa questão da sua mãe ser muito invasiva, ela não deixava você brincar na rua, alguma coisa assim desse tipo, que você sempre achou muito que passa por cima da sua liberdade, né? Ou você tem um instinto materno dentro de si, né? Que gostaria de fazer uma coisa como essa, né? E por isso que você sonha desde criança pela mesma coisa. Você sabe o que ela me respondeu? Eu vou ler a resposta dessa pessoa. Ela falou assim: gente, batata, recentemente eu fiz as pazes. Eu fiz as pazes com minha mãe porque ela me prendeu muito quando criança, adolescente. Perdi algumas oportunidades na vida e fiquei ressentida durante anos. Hoje eu também luto para ser mãe. Desejo que tenho desde nova e não tinha uma pessoa confiável ao meu lado e tinha medo de ser abandonado com a criança.
Olha aí, medo de ser abandonado, né? Acertou as duas coisas, que incrível. Ninguém tinha dito isso pra mim ainda. Ninguém sabia decifrar esse trem. Obrigada. Pois bem. Aí, foi direto ao ponto, né? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Esse exemplo de sonho pode ser associado a coisas que nunca passam por nossa mente ou sentimos? Exatamente. Exatamente. Que nunca passa pela nossa mente de maneira consciente. Beleza? Por isso que eu denominei aqui o inconsciente como se fosse um calabouço, né? Você deixa guardado lá um monte de coisas que aparentemente são inúteis, mas que tem uma certa utilidade se você raciocinar bem. Então, quanto mais você conhecer a pessoa, mais fácil fica a interpretação dos sonhos. Assim como o Cleison trouxe aqui, né? Olha, tem a questão do. Que pode ser, você fala dos R$ 50 a pessoa, tem uma coisa ligada com o número 50, porque ela joga sempre no jogo do bicho, todo dia, ela joga semanalmente. Bom, pode ter mil significados, né? Dessa maneira que eu fiz aqui, né? Eu fiz uma dedução muito básica, né? Muito básica. Se vocês abrirem. Vamos lá, agora eu vou dar recomendações, atenção, vou dar recomendações de livros bons, né? Para vocês decifrarem sonhos. Se vocês abrirem o dicionário de símbolos, dicionário de símbolos do Jean Charvet Alain. Então ele fala de mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Isso aqui é meio caro, viu? Mas você compra usado mais baratinho, beleza? Não sei se dá para ver aí, ó. Eu vou desligar esse negócio de desfocar. Pera aí. Pronto. Agora dá para mostrar melhor, sem ficar focando, beleza? Aí vocês tirem print aí, comecem a procurar esse livro aí, viu? Tem outro livro também que vai ajudar vocês a questão de decifrar sonhos, né? Esse aqui, ó. A mão na roda, um mais baratinho, acho que quebra um galho também, caso não tenha nesse, né, dicionário de simbologia do Manfred Lucker, né? Tem também outro, tá aqui na minha biblioteca, aí vou ter que buscar, né, que deixa eu lembrar aqui de cabeça, né? A doença como símbolo. Então, toda doença que aparece pra gente, né, no nosso corpo é uma manifestação de alguma forma do nosso inconsciente. Até mesmo câncer, né? Você vê que interessante. Pessoas, você vê que coincidência, né? Parece loucura isso que eu vou falar, mas para e pensa que coincidência, né? Isso sempre acontece. Pessoas que têm costume de mentir, pessoas que têm costume de enganar, que a língua é como se fosse algo perverso, né, usada de modo perverso, elas adquirem algum tipo de doença na boca ou até na garganta. Você conseguiu notar isso? Conheço muitas pessoas que tiraram a vida para só enganar as outras, mentir compulsivamente e depois tiveram câncer de garganta. Detalhe, nem eram fumantes, não faziam nada assim de álcool, nada para ferrar a saúde de modo com que, não, ele fumava 40 charutos por dia, que nem o Freud fumava, por isso tinha câncer de garganta. Pelo contrário, né? Não fumava nada, era até moralista. Conheço uma par de pessoas assim, né? Que tiveram, né, alguma doença relacionada ao que eles, de maneira perversa, fazia, né? De maneira perversa. Quase se um consciente dela estivesse avisando para parar de fazer isso. Você botou caralho. É verdade. É verdade, parece loucura, né? Mas é isso, você vê que interessante, cara. Deixa eu pegar esse livro para vocês vão gostar, né? A doença como símbolo, né? É um dicionário, né? Que é usado para compreender, mas assim é um dicionário um pouco esotérico, meio nova era, né? Uma coisa meio. Eu vou pegar aqui. Mas é funcional, é bom.
Ó, peguei alguns livros, tá? São livros que podem ajudar vocês a fazer, a entender melhor sobre o sonho. É, isso tem a ver com causa e consequência? É, tem a ver com o que a pessoa faz, né? Vai ter alguma consequência sim, viu, o Cauã? Eu tenho um tio meu que tá assim, olha aí, o Ale falou, tá vendo? Não é uma coisa que eu tô inventando, é um negócio que acontece mesmo na vida real, beleza? Então vai ter um monte de gente cética, cientificista, chata pra cacete, porque é o seguinte, vou contar um negócio pra vocês. Negócio de símbolo hoje é uma coisa absolutamente demonizada. Por quê? Pela vinda do cientificismo, não existe mais símbolo. Você vê que a astrologia é um negócio, inclusive, imbecil. O pessoal fica tratando a astrologia como se fosse um negócio, negócio de pseudociência. Então, tudo que é muito simbólico, algo que existe alguma interpretação mais subjetiva das coisas, mas é absolutamente negado. Eles são verdadeiros negacionistas, né? Porque existem essas coisas na realidade. É engraçado ver como é que o feitiço volta contra o feiticeiro, né? Então, o pessoal cientista fala assim, negacionista, sei lá o quê, mas eles mesmos são os negacionistas, estão acusando os outros daquilo que eles são, né? Porque, assim, vamos lá. A astrologia tem coisas que são reais. O mapa natal, por exemplo, indica tendências, assim como um temperamento. Tem um tanto de gente católica imbecil, né, cristão em geral, que leva a pagar pau para temperamento e mal sabe que para ter um temperamento, antes de tudo, você tem que ter um mapa natal. Né? A questão do seco com úmido, sei lá o que, tudo tá lá no mapa natal, entendeu? Entendeu? Hipócrates acreditava na questão da astrologia. Todos os grandes filósofos acreditavam na astrologia. Não essa astrologia moderna que você está vendo aí. Esse negócio de amanhã você será feliz. Isso é esoterismo tosco. Da pior espécie, entendeu? Quinta categoria, o substrato do pó de bosta de astrologia, é isso aí, entendeu? Substrato do pó de bosta da astrologia. Do submundo, entendeu? É isso. É isso, tá? Faça uma distinção inteligente, vocês que estão aqui ao vivo e pessoas que estão assistindo no YouTube. Que existe uma astrologia milenar tradicional e existe uma astrologia bocó, que é absolutamente moderna. Preste atenção numa coisa, quanto mais uma ciência, e sim, para os céticos, eu estou falando que a astrologia também é uma ciência, assim como a ciência dos sonhos também existe, beleza? Vou encher a porra do meu saco aí, mas assim, tem que saber da verdade, né? Vocês têm que consentir com o óbvio. Quanto maior for o tempo de uma ciência, mais ela está sujeita a subversões. Vamos pegar, por exemplo, do cristianismo. Existe há 2000 anos. Quantas ramificações tem, meu Deus do céu? Viu? Ortodoxos, protestantes, sei lá, 40 mil denominações protestantes. Judaísmo, então, nem se fala, entendeu? Quantas ramificações do judaísmo tem? Budismo, então, virou uma coisa meio... Já migrou para a nova era de tão... Só que no Brasil, evidentemente, que lá no Japão tem uma certa seriedade, né? Budismo. Então, quanto maior uma religião, quanto mais tempo existe uma ciência como a astrologia, mais ela está sujeita a subversões, beleza? Vocês têm que fazer uma distinção também do que é moderno, o que é clássico, o que é tradicional, né? Que tem coisas para ensinar pra gente. Eu como os céticos como os céticos que Chesterton falava em ortodoxia. Eu nem lembro, né? Já li ortodoxia há muitos anos, né? Nem me lembro o que ele falava.
Ô, Klaus, tá sem áudio aqui, irmão. Tá sem áudio. Acho que eu apertei um botão aqui, tava sem áudio. Voltou. Pronto. Tava sem áudio há muito tempo? Aqui tá sem áudio, tá sem áudio. Ah, vocês estavam me avisando sem áudio. Pronto. Pronto. Vou só recapitular. Tem esse livro que não tá aqui, tá? O caso que eu trouxe do Jung. Tá no livro O Homem e Seus Símbolos. Para quem quiser comprar, né? É um livro muito interessante para vocês entenderem, né, como é que é a escola do Jung e tudo mais, né? E tem esse aqui, né? Deus, Sonhos e Revelação, que é um livro interessante para você entender um pouco mais de interpretação dos sonhos de modo mais cristão, né? Porque, assim, ó, vamos lá, vou falar uma coisa óbvia aqui, né? Alguém vai discordar desse óbvio. Mesmo você sendo ateu, você, de maneira, querendo ou não, você é um pouco cristão inconsciente, entendeu? Porque você, querendo ou não, é permeado pela cultura cristã. Pelo simples fato de ser majoritariamente o ocidente cristão, certo? Então, às vezes, ela fala assim, sou ateu, não tô nem aí para cristianismo, sei lá, eu sou islâmico, não tô nem para cristianismo, sou judeu, odeio cristão. Mas, assim, querendo ou não, a gente é majoritariamente cristão. O que significa que toda propaganda, toda mídia, todo tipo de jornal, meio de comunicação, todo filme, ele é permeado por alguma cultura cristã que vai ficar, né, permeando no seu inconsciente. Então, por isso que esse livro é interessante, né? Porque só vai ler quem é cristão, não. Isso é uma baita baboseira, viu? Eu tô dizendo isso porque eu aposto que tem alguém assistindo aí ao vivo que vai pensar nessa minha baboseira. E aí tá o livro que eu falei para vocês, da Doença como Símbolo, né? Esse livro tem muitas coisas assim bobinhas, né, também. Aqui, ó, pequena enciclopédica de psicossomática, né? Sintomas, significados, tratamentos e remissão. Tem muita coisa bobinha, né? Tipo assim, ó, vamos lá. Peguei aqui a parte do nariz. Significado simbólico do nariz. Poder, orgulho, né? Orgulho porque lembra do nariz empinado, né? Um ditado popular. Sexualidade, a ideia de que o pênis do homem encontra correspondência em forma e tamanho com o seu nariz. Isso as pessoas dizem, né? De modo popular. Então ele vai pegando a parte popular até assim do que a gente, não só do senso comum, como eu disse aqui para vocês, mas vai pegando partes mais assim inconscientes até do que o que significa o nariz para a gente, né? A gente usa para respirar, usa para farejar algum perigo, vamos dizer assim, né? Então assim, aí assim, é gigante. Aí assim, o significado simbólico é muito interessante. Ele vai pegando, ó, gigante, ó, a interpretação simbólica. Agora, a parte que assim, eu acho que merece um pouco ignorar nesse livro, caso você vá comprar, é o seguinte. Essa parte aqui, cadê? Nesse aqui não tem, mas tem uma parte aqui que é bem, bem bobinha. Bom, não tô achando aqui, né, mas tem partes aqui que, se eu não me engano, não sei se estou confundindo o livro, né? Que ele vai ficar falando sobre o futuro, as coisas do futuro, essas coisas de previsão, né? Adivinhação muito boba, né? Até as coisas que ele diz aqui, ó, eu acho interessante, do princípio original, onde está ligado esses objetos. Por exemplo, o nariz que a gente falou aqui, né? Ele está ligado ao princípio original de Marte e Mercúrio. Por que Marte e Mercúrio? Marte e Mercúrio são dois planetas, né, considerados na astrologia que tem algum tipo de simbologia permanente, né? O Marte, se eu bem me lembro, né, tá ligado à questão da inteligência, se eu não me engano, né? O do Mercúrio, já não me lembro mais do Mercúrio, não me lembro mais. Para isso eu uso outro dicionário aqui de astrologia, né? Então tudo isso tem um porquê, né? Do porquê que os planetas estão ligados a esse objeto que é chamado nariz, que faz parte do corpo humano. Aí ele vai pegando vários tipos de partes do corpo, né? Então, muito interessante. Muito interessante mesmo. Aí é dividido também na parte do registro dos sintomas, né? Na parte 2. É um livro muito interessante. Tem os seus poréns, mas vale a pena para vocês
compreenderem mais do que se trata, né, para se desenvolverem no assunto de sonhos e símbolos, beleza? O que seria alegoria no contexto de símbolos? A alegoria é tratada como uma explicação enxuta, né, de algo que você quer demonstrar simbolicamente, certo? Como assim? Não entendi a sua pergunta, calma. O que seria a alegoria no contexto de símbolos? Bom, depois você tenta refazer a pergunta aí para ver se eu entendi, beleza? Aí, vamos lá, que ainda tem mais para falar, viu? Vamos lá. Esses livros vão te ajudar em alguma coisa, você vai reparar, né? Mas pesquisar na internet, presta atenção nisso, não vai te ajudar em nada. Por quê? A internet está infestada desse tipo de esoterismo bocó, vamos chamar aqui, de interpretação de sonhos no sentido assim futurística, quase como se fosse trazendo um oráculo, né, para sua vida. Então, na astrologia também é a mesma coisa. Vocês pesquisam sobre astrologia aí, vão ter um monte de sites, né, que são muito modernetes. Um monte, sabe, astrologia da Capricho? É ali que vai achar, né, na internet, entendeu? É só aquilo, astrologia da Capricho, sonhos da Capricho, né, aquela revista Capricho, né, quem tem dos anos 2000 lembra dessa revista, né, que apareceu o Justin Bieber, né? As menininhas adoravam, né? Eu via as menininhas comprando isso na banca, né? Era bacana, né? Era bacana ficar vendo esse tipo de coisa. Só devia ensinar merda lá, né? Mas saudade desse tempo que hoje ninguém compra nem isso, né? Pra ler. Né? Nem merda pra ler, as pessoas leem mais, né? E que bom, porque eu não sou a favor da questão da pessoa ler qualquer coisa, tá? A pessoa tem que ler coisa boa, né? Não tem que colocar veneno pra dentro do imaginário e achar que é um filé mignon. Né? Então tá, se a pessoa só lê capricho, melhor que não leia nada mesmo, só a favor disso, tá? E aí, vamos lá, né? Para não perder o fio da meada. Vamos trazer um outro caso, né? Rapidamente aqui para vocês compreenderem. Eu quero ensinar de vocês de maneira mais prática de como é que vocês podem fazer uma autoanálise no sonho de vocês, tá? Então vamos lá. Tem esses livros aqui, como vocês já compreenderam, Cláudio, apareceu um sapo, apareceu sei lá o quê. Vai aqui nesses livros, vai aqui principalmente nesse dicionário de símbolos, vai no dicionário de simbologia, sei lá, pesquisa PDF que deve ter aí, entendeu? Dá jeito, né? Tem um dicionário de sonhos que tá aí na Amazon, custa caro pra cacete, eu nunca comprei porque é caro pra cacete. Vocês podem até dar uma olhada ali. Eu não me aventurei, né, pra ver. Não sei se é bom, tá? Então, não me reclame se vier coisa esotérica lá, coisa sem sentido, coisa meio de capricho, né? Revista é capricho lá dentro, beleza? Agora vamos falar de um assunto que eu também estava querendo adentrar, que uma pessoa que está aqui ao vivo, ela estava interessada em saber disso, né? Sobre questão de traição e questão de sonhos, beleza? Vamos comentar rapidinho disso aqui, né? Não só para agradar a aluna que está aqui ao vivo, né? Que ela gostaria de saber desse tema, né? A maioria das pessoas fala a favor da questão dos sonhos, né? Mas eu decidi linkar a questão do sonho com a questão da traição, né, do marido, né? Que é um caso que eu vou compartilhar aqui, ó. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela que aí vocês vão ver, beleza? Vou compartilhar aqui minha tela. Ó, vamos lá. Esse aqui é o meu destaque lá do Instagram, beleza? Teve um momento aqui que eu tô procurando, que eu fiz uma análise lá aqui, achei do sapo, né? A pessoa falou o seguinte pra mim: olha, sonhei que tinha um sapo grande escondido embaixo dos meus livros e que depois veio pra cima de mim, né? Aí a pessoa acho que continuou falando e eu li, né? Eu só lembro que, deixa eu ver o que eu falei aqui. Depois de resolver. Vocês estão conseguindo ouvir aí que eu tô falando? Não.
Não? Ok. Ok. Então, vamos lá. Eu tava falando o seguinte aqui, né? Eu tinha pesquisado sobre o sapo. Ele simbolicamente representa para o nosso inconsciente um bicho que é difícil de ser caçado, né? Um predador não consegue pegar facilmente um sapo. Concordo? Coisa óbvia. A gente vê isso até em filmes, em desenhos animados, né? Ao mesmo tempo, ele se camufla muito facilmente na natureza. Se a gente pegar aqui e saber pesquisar no Google, né? Vamos pesquisar aqui, ó. Sapo, símbolo, sonho. Tá só assim, ó. Porque o Google dá pra gente de maneira bem genérica, né? É visto como símbolo de boa sorte, prosperidade, fertilidade. Tá vendo aqui o negócio que eu tô falando? Não é esoterismo, é terra, né? Terra.com.br. Beleza, terra.com.br. Totalmente baboseira. Aqui, coisa bem ambígua. Isso aqui também não ajuda em nada. Sonhar com sapo pode representar a necessidade de refletir sobre a forma como lidamos com o mundo prático e com nossas emoções. É meio certo, né? Meio certo. Eu gosto de um site que é difícil de achar aqui. Cadê aquele site? Tem aqui o dicionário de símbolos. Isso aqui acho que pode ajudar. Não, o significado espiritual e místico do sapo, aí já começa a viajar. Símbolo da sorte, negativo. Já começa a avacalhar. Não sei qual era o site que eu tinha aqui, que eu até gostava de vir lá nele, que ele é mais sério, né? Então, assim, você vai pro Google, você vai encontrar muita coisa aleatória, né? Muita coisa aleatória, né? Vou só botar aqui, ó, o que ele dá para mim, ó. Se eu botar significado, né? É bem difícil achar na internet, viu? Mas melhor o... Não. Então, vamos lá, assim, que sapo, nesse caso que eu trouxe aqui, o que o sapo significa, né? Vamos lá pro destaque. Nesse caso aqui, o sapo é grande e está escondido embaixo dos livros. Então, é algo, o que o livro transmite? Vamos lá, símbolos, sapo grande, embaixo, né, escondido embaixo dos livros. E depois veio para cima dele. Livro transmite o quê? Conhecimento, né? Sapo significa, parece que, como ele é um animal difícil de ser pego, e portanto, camufla com facilidade, esse sujeito está escondendo alguma coisa que está fora do conhecimento de alguém. Na segunda caixinha de pergunta, ele falou que estava a esposa dele no cenário. Por isso que eu fiz a dedução nesse vídeo aqui, né, falando, por isso vocês veem lá com calma no meu Instagram, @clausfranca, né, destaque sobre os sonhos, que ele estava escondendo alguma coisa para a esposa. Eu só não falei de traição. Olha que eu nem falei de traição. E o que aconteceu depois do que eu fiz essa análise? Ele me respondeu aqui, ó. Caramba, você desnudou a minha vida. Cara, eu estou escondendo dela algo que eu fiz. Acho que o Senhor já até sabe o que é. Traí ela. Contei ela e ela me perdoou. E traí de novo. Desde então não tenho mais paz. E se eu contar para ela, eu tenho medo de ela não me perdoar dessa vez. Não quero perdê-la. Eu botei aqui, olha, nunca vi esse cara. Nunca conversei com ele. Revelei o mais íntimo da vida dele apenas com um sonho despretensioso que ele me contou sobre sapos, né? Então vocês vão ter que ter uma certa perspicácia, né, para fazer isso. Vamos lá, o que vocês estão mandando aqui? Isso é universal? O Cleison perguntou aqui. Sim, esses símbolos são universais. E quanto mais universal você for na sua análise, mais chance de acertar. Por exemplo, eu poderia ter falado sobre traição, ou sobre, sei lá, porque estava muito evidente que era traição, né? Envolvendo a esposa dele no cenário, né? Onde estava embaixo dos livros, é quase como se ela não tivesse, o conhecimento estava acima, né? Voltado para ele. Analisa simbolicamente isso, né? Ele lá e o sapo pula, né? Não, perdão, o sapo estava embaixo, né? Foi o que ele disse ali, né? O sapo estava embaixo, então é quase como se ele não quisesse, de alguma forma, mostrar isso para a esposa, de alguma forma. Pode falar com isso.
Eu perguntei se é universal pelo seguinte, você jogou aí no Google, né? E aí apareceu o símbolo de fertilidade, de sorte. E eu perguntei pelo seguinte, a depender da origem, da cultura, sei lá, da religião, do país da pessoa, o sapo, ele tem um símbolo, pode ser que tenha um símbolo diferente. Né? Isso tem que levar em consideração assim, todo esse cenário. No Brasil, o sapo tem um símbolo de, sei lá o quê. Na China, o sapo tem um outro símbolo, um outro significado. Na Índia, é um outro, igual vaca. A vaca na Índia é sagrada, que a gente, adora uma vaca frita, assada. Então, assim, tem que levar isso em consideração também, ou esse símbolo do sapo, ele vai representar essa questão de guardar um segredo em todo mundo. Ótima pergunta. É aquilo, né? Quanto mais você conhecer a pessoa que você está analisando no sonho, melhor. Se a pessoa for do Oriente, é claro que tem outro significado, uma vaca, né? Uma coisa mais sacra mesmo. E se ela sonha com uma vaca do lado da mãe, não quer dizer que a mãe seja uma vaca, entende, né? Ou que não tem algum significado bovino, né, para a mãe, alguma coisa às vezes sexual. Poderia ser, porque a gente às vezes fala hoje no Brasil, né? Aquela mulher é uma vaca, né? Então, tudo depende, né? Isso que você me trouxe eu achei muito bom da questão dessa pergunta, viu, Cleiton? Tanto essa como aquela anterior que você fez, porque lá simboliza os 50, né, reais, lá, né, já esqueci até o bicho qual é. Então, depende muito do conhecimento, do horizonte de consciência da cultura da pessoa. Então, de certa forma, é universal, sim, dependendo do local onde você está. Para o Ocidente, falar de Brasil e falar, às vezes, de... Vou mudar o cenário, né? Falar, às vezes, de Estados Unidos e falar do Ocidente é quase que subir para cima, né? É lá onde está subindo várias culturas ruins, boas ou ruins, né? Então, é ela que muita gente vai copiar, né, lá nos Estados Unidos, né? A gente, às vezes, aqui no Brasil, não sei se repararam nisso, parece que aqui é um eco. Lá brota um monte de merda, aí vem um certo tipo de retardo para cá, um certo eco, né? Demora para vir as coisas para cá, boas ou ruins, né? Então, a gente vê assim, pronome neutro lá chegando. Vai estar chegando lá, chega aos poucos aqui, né? Quem está vendo esse negócio de pronome neutro já está há muitos anos, né? Tem décadas já isso. Tá? A gente tem Judith Butler escrevendo essa porcaria já há muito tempo, né? Então, a ideologia de gênero não brotou, né? Porque veio um partido começando a falar que no Brasil, não, tudo a gente copia lá de fora, né? Porque dá certo copiar, né? O professor lá gostava de falar uma coisa que eu gosto de reproduzir, né? Ele falava o seguinte, que o brasileiro é um mamapaco. O que é um mamapaco? É uma junção de macaco com papagaio. O macaco porque copia todos os gestos. A gente meio que copia tudo, né, lá de fora. E o papagaio porque a gente só reproduz do que os outros dizem. Então é a perfeita definição do brasileiro, entendeu? Todos nós temos isso, não adianta você ficar falando, não, mas eu não sou assim, não, mas você tem essa tendência, entendeu? Você tá nessa cultura um pouco tacanha de pessoas que copiam gestos, palavras, né? E tem essa noção de que assim, se eu copiar coisa lá de fora vai dar certo. Só você ver podcast, né? Aquele pessoal que copiou de podcast lá o Flow, né, aqui no Brasil, bombou aqui no Brasil, porque já existia lá fora, né. O do Danilo Gentili, né, aquele negócio de ser sentado do lado, já é antigo lá nos Estados Unidos, ficar a pessoa do lado sentada com o entrevistador, um ambiente mais rústico. Então, assim, coisas que são copiadas lá fora para todo mundo entender, dar certo. Eu vou copiar primeiro de todo mundo, né. Mas o Brasil não é guiado culturalmente pela França? Também, não. Faz parte, né. Pelo menos a autocultura. Como assim? Que de autocultura você está se referindo na França? Os escritores? Brasil misturando, né? Os escritores? Tá, mas que escritores, ali? Porque assim, tem muito francês que só escreveu coisas merdas, né? Que fuderam assim o Ocidente todo, né? Na verdade, se vocês repararem bem de escrito, né? De escritor, vocês podem reparar que pessoas que acabam destruindo, né, certos tipos de valores e tudo mais, e existe quase uma decadência desses valores hoje em dia, são sempre vindo ou da Rússia, ou da França, ou da Alemanha.
Você reparou? Todos os filósofos merda vai para lá, né? Alemanha, ou vem da Rússia, ou vem da França, né? Mas, tá. Vamos voltar pro assunto aqui, Alice. Senão a Nathalie fica até triste, né? Que a gente prometeu comentar sobre isso. Vamos lá. Por que um marido desses, né? Como a questão do sonho que ele teve, ele decidiu de alguma forma trair de novo, como vocês viram aí, né? Não o suficiente, ele traiu e traiu de novo, tudo mais. Vamos dar uma pincelada só nesse assunto, né? Embora a gente estava falando assim, sobre sonhos, né? Só para vocês entenderem assim como é que funciona a antropologia masculina, até mesmo para as mulheres compreenderem melhor. Um homem ele sempre vai trair uma esposa, não porque a esposa estava sendo insuficiente de alguma forma. Porque muitas mulheres pensam nisso, né? Vocês já repararam, né? Pensam assim, meu marido traiu porque ele é tarado sexual, é porque a outra é mais bonita. Nunca é por isso. Entendam isso, mulheres. Coisa óbvia, né? Nunca é porque é porque eu não dava para ele o suficiente sexualmente, né? E é que ele é um tarado e não aguenta receber um não, às vezes, quando não quero, né? Aí foi lá e traiu. Nunca é por isso. Vocês podem ficar tranquilos. Por que eu digo que um homem, quando vai trair, ele sempre vai trair com uma mulher que é inferior à esposa? Pelo simples fato de que, reparem bem, todo marido que vai trair, ou ele trai com uma vizinha. Esse é o perfil universal, pelo menos no Brasil, tá? Ou ele trai com uma vizinha, ou ele trai com uma novinha. É assim ou não é, né? Ou ele trai com uma prostituta. É sempre nesses três que rondam, vai reparando. Meu marido traiu, foi uma vizinha, ou foi a prostituta, né? Ou foi uma novinha, sei lá, uma novinha de 16 anos, meu marido tem 40. Vamos tentar analisar esses três, né? Novinha, prostituta, né, vizinha. Por que isso acontece? O que as três têm em comum? Todas elas são muito bobas, né? Muito fraquinhas, né? São inferiores à esposa, se a gente olhar bem, né? Cara, o que uma novinha tem que a minha esposa não tem? Na minha esposa eu tenho história com ela, sei lá o quê, mas uma novinha não, ela é inexperiente na vida. Opa, inexperiente. Ou seja, eu quando estou com ela me sinto mais experiente. Estão começando a compreender? Então vamos lá. Por que o marido trai? Às vezes para se sentir útil, né? Com essas mulheres que são evidentemente inferiores à esposa. Às vezes a esposa é tão empoderada, né? Que tem essa noção hoje de que quanto mais empoderada, mais independente, mais meu marido vai querer, vai gostar de mim. Pelo contrário, mais ele vai te detestar. Mais ele não vai te dar valor, porque ele se sente inútil dentro do relacionamento. Exato, Cleison. Você foi direto ao ponto. Ele falou que faz ele se sentir mais homem, esse homem que trai, né? Essa mulher que ele se envolve com a novinha, que é a prostituta, vai sentir mais homem. Mas, Cláudio, o que tem na prostituta que eu não tenho? Exatamente. Né? Você basicamente faz tudo na cama com ele. Ele não, entendeu? Ele não se sente homem com você na cama. Por isso que ele teve que contratar uma prostituta. Para ser verdadeiramente submissa. Para ele se sentir mais caçador na hora. Você tá entendendo? Às vezes nem é pela questão sexual. Às vezes você até se entrega na parte sexual. Mas ele procura uma prostituta por quê? Bem, na parte afetiva tá totalmente desordenada. Você só vive... Ele chega em casa, ele vê como se fosse um patrão a mulher. Ele pensa assim, como é que eu vou dominar esse patrão sexualmente? Não sinto o mínimo de desejo sexual. E ele vai pra onde? Pra prostituta. Né? Você chega em casa, você tá lá, só reclamação, é só petição, só exigência. Né? Em vez de... Ele sai do trabalho com o patrão, aí chega em casa e tem outro patrão, né? Que tá vestido de mulher, entendeu? Que tem rosto de mulher. Entendeu? Mas ele inconscientemente visualiza, cara, é como se ele estivesse disputando força com essa mulher que eu tô casado aqui. Como se fosse outro macho. Então é assim que ele se sente com você, por isso que ele vai trair com alguém inferior, né? Uma novinha, uma prostituta, e a vizinha é uma coisa muito óbvia, né? Às vezes a esposa é tão ausente, tão dedicada ao trabalho, às vezes é tão uma questão tipo assim, só empoderada, só autossuficiente e tudo mais, e aí a mulher do lado ali tá toda vulnerável, a vizinha. Tá ali precisando de alguém para dar uma carícia, ela é carente, pergunta a opinião do seu marido, o que você acha sobre isso? Falar assim de mim, ele vai lá e protege ela contra as fofocas, enfim, ele se sente útil. Então todo homem quando vai trair é por isso, né? Cola cano e troca lâmpada, tipo isso, né? É impressionante, pessoal, o nível de pessoas
a quantidade de pessoas que eu atendo que a esposa realiza esse tipo de função que o Cleiton está falando aí. Não é brincadeira, tipo assim, não é que ela realiza tudo, ela troca cano, não é isso, não, ela contrata alguém, ela é rica demais para isso. A quantidade de pacientes que eu atendo que são ricas, que são autossuficientes, entendeu? Faz com que o marido pense assim, tá, por que eu casei? Né? Não, evidentemente, não sou homem da relação, não me sinto um homem. E ele vai procurar ser homem com alguém, com uma prostituta, com uma vizinha, com uma novinha qualquer, né? Qualquer pessoa que ele se sinta mais útil. Por isso que eu vivo dizendo, o marido quando vai trair, sempre trai com uma esposa que é inferior, uma mulher que é inferior à esposa. Nunca o contrário. Agora, vamos falar rapidinho das mulheres. Vocês acham que as mulheres traem com uma pessoa, um homem, que é superior ao marido ou não? Já parar pra pensar nisso? Analisa bem as pessoas que traem, conversem com elas. Analisa o perfil. Nunca é com um homem inferior ao marido. Nunca. A demanda é absolutamente ao contrário. Se o marido ganha X valor, ela procurou um que ganha um valor Y, muito superior. É um cara que é empresário, é um cara que é político, é um cara que é executivo, é um cara que existe uma profissão de liderança. Aí quando você vê o marido ganhando um salário mínimo, né, e tá ali subalterno a alguém, é alguém que tem muitas habilidades, que tem várias habilidades, fala inglês, fala espanhol, elas traem com isso, né? Alguém que é muito inteligente também. Alguém que tem muita experiência. A mulher não vai procurar um cara novinho, bobão, imaturo, que tá ali jogando ainda, jogando o baralho no bar, né, e não tá sem querer nada da vida. Não, ela vai trair com um cara desse? Pra quê? Entendeu? Já tem o marido dela que é parecido com isso. Tá lá no bar, vagabundeando, né, jogando um bar, poker ali, né, jogando umas cartinhas. Nunca que a mulher vai trair com um cara desse. Estamos falando aqui de maneira geral, né? Não tô falando que não vai existir essas exceções. Existe gente que deve procurar gente assim, mulher perturbada que procura cara assim, né? Vagabundo, né? Pode falar com isso. Até aquela, igual você falou, tô falando de um modo geral, as mulheres, elas se sentem atraídas por homens de farda, né? Por homens de arma, o bombeiro, o policial, o cara da polícia civil. Então, esse símbolo de força atrai muito a mulher ali, né? Então, tem muito sentido isso. O homem, ele quer proteger e a mulher quer ser protegida. Então, na traição, eles buscam isso, né? Pois é. Se vocês repararem, essa frase do Cleiton foi muito boa, porque a gente poderia falar um negócio também óbvio que tá esquecido hoje. O homem, ele quer desejar e a mulher quer ser desejada. Então, se isso é invertido, né? Basicamente, acontece o seguinte: um homem se torna passivo e a mulher se torna ativa. Daí as crises que a gente está vendo hoje. Daí traição, daí abandono da família, o marido sai. Então, assim, se querem saber de um câncer que existe no nosso ocidente todo, é esse negócio de ficar exaltando mulher como se fosse de igual a igual para homem. Vocês são as maiores... são as pessoas, as mulheres vão ser as maiores vulneráveis para isso tudo acontecer, né? Porque são vocês que vão ficar depois com 3, 4 filhos, sozinha, abandonada covardemente por um outro covarde, né? Então vocês, com essa propaganda feminista, de autossuficiente, empoderamento, é o que vai ferrar, são vocês mesmo. Aquela símbolo da cobra, né? Um símbolo oriental que eu esqueci o nome, né? Daquela cobra que come o próprio rabo, né? Vocês estão se autoflagelando, entendendo? Defendendo esse negócio de empoderamento, independência. Preste atenção nisso que eu vou falar para vocês que tiverem mulher, que são mulher e estão assistindo ainda essa aula aqui ao vivo, né? No YouTube, até ao vivo. Preste atenção nisso. Esse negócio que contaram para você quando você era criança. Não tem que depender de macho. Exclui isso da sua vida, entendeu? Exclui. Um casamento saudável é onde um depende, em certa medida, um do outro. Exclui isso da vida, senão de não depender de macho. Minha filha, você tem que arrumar sua faculdade, tem que arrumar seu próprio emprego para não depender de macho. São gente ressentida. Você vai ouvir conselho de gente ressentida? Da sua avó, da sua mãe? Vai, né? Só você ver o rumo dela, ver se o casamento dela tá bom. Você vai escutar conselho dessas pessoas? Tem certeza? Vai dar uma olhadinha se o casamento dessa pessoa que te conselhou se tá boa, se ela não tá cheia de rancor, cheia de mágoa.
Você tá entendendo? Exclui isso da sua vida. Vai te ajudar muito, tá? Não fique pensando que tem que ser independente, porque você quer ser independente, minha querida? Deixa eu te contar um segredo, vai ser solteira. Que lá você vai encontrar maior tipo de autossuficiência, entendeu? Lá você pode ser independente a hora que quiser. Agora que você casa, você declara para si mesmo e para o outro o seguinte: eu tenho o direito de fazer essa outra pessoa feliz, eu tenho que viver para essa pessoa ser feliz. Eu dependo dela sexualmente, dependo dela afetivamente, dependo dela emocionalmente. Em todos os sentidos você vai depender da pessoa, senão você não teria casado. Faz sentido você falar, casei, mas eu não dependo nada dessa pessoa. Então por que você casou, né? Então fica solteiro, ué. Você não depende nada da pessoa, né? Se você casou, você declara que você sente uma necessidade desse outro, correto? Isso é uma coisa que não dá pra entender, entendeu? Só a gente que não parou 2 minutos pra pensar nisso fica afirmando essa baboseira. Ah, eu tenho casada e ser feminista independente. Ou ficar falando que é só independente, isso já é um sintoma de feminismo inconsciente, né? Fruto de lá, que é elas que ficavam incentivando esse tipo de coisa, né? Então, declarem para si mesmo, falar assim, eu dependo sim do meu marido em certa medida, né? Assim como o marido também vão falar assim, cara, eu dependo da minha esposa em certas medidas sim, né? Senão não teria casado, né? Preciso dela para algumas coisas sim, né? Seja emocionalmente, seja afetivamente, sexualmente, tá? Show de bola? Então, vamos finalizar por aqui. Se vocês tiverem interesse em fazer contribuição mensal, é só me chamar no WhatsApp, tá? No privado. E aí embaixo na descrição, para quem está assistindo no YouTube, tem o canal do grupo do WhatsApp, beleza? Para você entrar e participar das aulas ao vivo, que geralmente são os sábados aqui à noite, beleza? Foi um prazer estar com vocês. Agora eu vou ter um tempinho ali lá em cima, né, com a minha esposa. Grande abraço, hein? A gente se vê.